Então, bom dia, amigos. Oficialmente agora começando aí o Café com Ozônio, quarta-feira, 23 de julho de 2025. A todo vapor, no nosso primeiro mês do segundo semestre, um mês abençoado como tem sido os anteriores. A gente aí animado com tudo que estamos pretendendo para o segundo semestre, né? O mês de junho encerrou o mês, né? Encerrou o primeiro semestre de forma espetacular. E a gente tem iniciado então esse mês agora de julho já muito animado, tem sido um mês muito bom. A gente imagina que os próximos serão ainda melhores, por tudo que a gente tem, né, como plano de negócio para ser executado, com todas as previsões de eventos, enfim, todas as coisas bacanas que temos pela frente. Tivemos reunião agora recentemente com a Osóx, né, com o Marco Músico, com o Maurício lá, no início da semana, nos falaram também de coisas boas sobre a Osóx, de ajustes, de algumas coisas que não estavam tão boas, em termos de entrega, enfim, alguns atrasos que tivemos. Também sobre novidades, sobre planos da Alzox, de expansão, sobre melhorias em algumas coisas, sobre lá a questão da automatização, né, da parte da fábrica, enfim. Então tem muita coisa boa realmente para acontecer no segundo semestre, muitas boas notícias. Aquilo que não foi tão bom no primeiro semestre está sendo ajustado, então a gente realmente pode trabalhar aí com ânimo, com vontade, com disposição, com ambição, vamos falar assim, né, porque é necessário e vamos dizer que é justo que a gente tenha ambição na Alzox, né? Porque é pequeno demais a gente pensar pequeno com a Alzox, né? A gente está diante de um grande projeto, de uma grande oportunidade e acho que cabe a cada um de nós avaliar, analisar. E aí sim, em cima dessa análise, em cima dessa projeção, a gente fazer também as nossas próprias projeções. Bom, amigos, o nosso bate-papo de hoje é um bate-papo realmente aí, não estou aqui para ensinar ninguém a fazer nada, né? Embora a gente vai falar de uma receita que tem funcionado. Então, com certeza surgirão aí muitas dicas que podem ser úteis. Então, minha sugestão é que fiquem aí atentos, participem. Quem quiser anotar, que anote, que sempre acaba surgindo alguma ideia, alguma frase, alguma palavra que pode nos auxiliar aí e mudar, talvez, o rumo da nossa caminhada com a Ozox. A intenção, né, do nosso bate-papo hoje, ele poderia ser enquadrado no nosso terceiro passo. Para quem já acompanha, para quem já sabe um pouco aí dos nossos 10 passos, o sucesso, que acaba sendo uma receita de trabalho. Nosso bate-papo de hoje, então, estaria mais alinhado com o terceiro passo, que é definir os planos, objetivos e metas e os sonhos. Eu queria que vocês participassem comigo no chat, quem puder aí, respondendo uma seguinte pergunta. Nós sabemos que temos no nosso plano de negócio as duas opções de renda, basicamente, né? As duas principais, que é a venda e a questão da rede. Eu queria que vocês respondessem aí quem já tem definido se o foco é na venda, se o foco é na rede ou se não definiu ainda. Então, poderiam responder apenas para ficar simples a resposta, venda. Quem for da rede responde rede. E quem ainda não definiu, coloca não definido. Só para nós ter uma noção como é que os colegas aí estão pensando sobre os Ox. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para nós ver. Marlies 2, Daniel 8020. As duas, os dois. Turururu, rede, 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 rede. Uhum. A Júlia não definiu, mas prefere rede. Eu sou nas duas. Fernando Piccoli, muito bem. Ambos, vendas. Uhum. 80-20 também. Vendas, sem descartar a rede. Leonora Pedrosa. Ambos. Bom, deu para ter uma ideia que a maioria realmente, né, tá focado nas duas coisas, ou na rede. Automaticamente, quem fala em rede, né, já fica incluído, né, ali a questão da venda, né, porque nós somos uma empresa de venda, então não tem como fazer o trabalho sem focar na venda junto, né, automaticamente. Então a venda é uma consequência do trabalho e o próprio desenvolver da rede, né, já é
uma questão também de venda. A gente vende a ideia do negócio, então a gente está vendendo sempre. Então, para quem não gosta, né, de venda, não teria realmente como fazer esse trabalho, não estaria enquadrado. Mas a minha questão era para entender mais como é que estava a questão de pessoas que focam mais na parte da venda. Ah, e ficaria uma sugestão para quem está respondendo, né, apenas a parte da venda, que é legítimo, né? Todos nós temos a opção de escolher aí se queremos focar mais numa ou na outra parte. Tanto é, né, que a gente tem colegas na Alzox que estão aí já há 7 anos trabalhando, desde 2018, e são vendedores, são ótimos vendedores e vivem com a renda da Alzox como a renda principal em todo esse tempo aí, mas optaram por não desenvolver a rede. É uma opção realmente. Naturalmente que a rede nos dá um trabalho, um segundo trabalho, talvez o nosso maior trabalho acaba sendo com a rede depois de um tempo, mas naturalmente ela também nos proporciona aí uma ótima renda. E, na minha visão, né, ainda o que é bacana as duas rendas são maravilhosas. E aí a gente consegue, então, através da rede, construir uma renda recorrente. Então, imagina que você pode todo mês ganhar 20, 30 mil reais, 40 mil reais vendendo. E é um ganho excepcional, é muito acima da média. Porém, se você está ganhando essa renda sempre com a venda, se no mês seguinte você não puder trabalhar, ou não quiser trabalhar, ou não vender, você naturalmente não tem renda. Porque então a venda, ela depende, né, Pode de ficar você. gravado. Então, imagino que você possa, por uma eventualidade lá, não conseguir trabalhar em algum mês. Deus o livre, um caso de doença, um acidente, ou realmente, vou viajar, vou tirar umas férias, vou passar um tempo fora, alguma coisa assim. Você não estando na ativa, você não está vendendo, embora o nosso negócio é tão maravilhoso que mesmo nos passeios, mesmo nas viagens, a gente consegue vender, né? Então, o cara que é bom de venda acaba vendendo em qualquer lugar. Por quê? Qualquer lugar que a gente vai, se tiver pessoas, a gente consegue negociar os OX. Mas o que que a gente pensa com isso, né? A venda depende de você. Então, é um negócio que, teoricamente, nos deixa com maior risco de renda. Porque se eu não puder trabalhar, não puder vender, eu não tenho renda. Enquanto que quando a gente constrói a rede, a gente tem esse ônus de dedicar parte do nosso tempo para construir a rede. Naturalmente que lidar e gerenciar pessoas nos dá um trabalho, nos demanda desenvolver outra habilidade, né? A venda exige que você desenvolva a habilidade de venda. A rede, ela nos cobra uma necessidade de aprender sobre liderança, tá? Então a gente tem que vender igual, tem que saber as técnicas de venda, tem que saber vender para ensinar a equipe, né, a parte da venda, mas também desenvolver toda a parte humana de liderança. Só que a gente pode construir daí, a gente hoje muito mais uma expectativa, a gente tem essa realidade, né, de renda 20, 30, 40 mil reais ou mais recorrente através da rede. E aí sim, então a gente ainda tem, né, o ganho da venda, mas a gente tem essa renda já sabendo, e isso é muito bom, isso é uma grande tranquilidade para nós, porque a gente já inicia o mês sabendo que as nossas contas estão pagas, porque a gente sempre constrói na rede no mês e a gente saca no mês seguinte. Então, ou seja, nesse mês de julho, agora eu recebi há poucos dias atrás a minha renda lá do mês de junho. E agora nesse mês de junho que eu acabei de receber, eu já tenho uma renda construída que vai pagar minhas contas do mês de agosto. Ou seja, então, ao contrário do que a gente geralmente vive, né, viveu a vida toda, né, boa parte de nós acho que também pode se enquadrar nisso. A gente via de regra sempre iniciava o mês lá, né? Muitas vezes já gastando cartão de crédito, então a gente já estava devendo o mês. Quando iniciava o mês, está devendo aquele mês já. E agora a gente tem o privilégio de iniciar o mês já com outro mês pago. Então, é realmente algo excepcional. E isso só é possível através da rede. Então, né, se eu pudesse dar uma dica aí para quem ainda não olhou para a rede com carinho, é que olhasse para a rede, porque a rede nos permite criar realmente algo fantástico aí, em termos de tranquilidade financeira, porque uma grande escala, uma renda recorrente, e essa renda recorrente, né, quanto mais a equipe cresce, mais passiva ela vai ficando, né? Ou seja, você estando trabalhando ou não, a renda continua vindo. E para mim, essa é a grande mágica da Alzox, né? Desse nosso modelo de negócio. Porque a gente continuando nesse trabalho, e a gente pretende continuar, a gente tem esse planejamento desde o início. Tá aqui o Daniel que não me deixa mentir sozinho, como a gente brinca. Nós iniciamos na Alzox lá um ano e meio atrás, falando, cara, vamos construir isso, para quê? A gente ter essa renda, né, enorme, e a gente
vai trabalhar forte, forte pra caramba, de 3 a 5 anos. Para quê? Para construir esse grande negócio. Após esse período, a gente vai ter daí a opção de continuar trabalhando forte ou de tirar o pé se quiser, e a nossa renda vai estar garantida mês a mês. Por quê? Uma escala gigantesca, uma rede enorme, e aí mesmo que a gente resolva ficar mais em office, se fosse o caso, a nossa renda não vai parar mais, né? Passou agora 1 ano e meio apenas, né? A gente falou de 3 a 5 anos lá no início, passou apenas 1 ano e meio, e a gente já tem uma condição hoje de, mesmo se a gente ficar ausente uma semana, 10 dias, enfim, metade do mês, a gente ainda assim tem uma renda bem bacana. Quem vive já muito isso é o Leonir, por exemplo. O Leonir está aí 2 anos, um pouquinho mais na empresa. Eu sei que tem muita gente que é nova aqui que nem conhece o Leonir direito. Ele trabalhou muito lá no começo, estava direto aqui, era sempre ele nas lives, treinamentos, enfim. Hoje ele trabalha bastante ainda, mas ele já trabalha bem menos, vamos falar assim, do que ele trabalhava lá quando eu conheci ele há 1 ano e meio atrás. Tá bom, Carlinhos? Tudo certo? Vai tranquilo aí. Bons negócios. E aí, mesmo assim, ele consegue ter todo mês uma ótima renda igual. Ele mudou. Lá quando eu conheci ele, foi ele que me mostrou os Ox junto com a Thailise. Ele morava lá no oeste catarinense. Hoje ele mora aqui no litoral gaúcho, casou por aqui, enfim, tá com uma ótima casa, um ótimo carro ali e tudo mais. E mesmo assim, ele segue tendo mensalmente uma renda excelente. Por quê? Porque ele construiu uma grande renda. E perceba que a gente consegue fazer isso na Alzox aqui em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de negócio. Então é algo extremamente poderoso. E a conversa de hoje era para nós fazermos essa reflexão sobre a Alzox. Então eu queria deixar aqui mais uma pergunta, assim como eu perguntei antes, né, quem estava focado mais na rede, nas vendas, ou se era em ambos, ou se não tinha definido ainda. Algumas pessoas colocaram também que não definiram ainda. Então é importante também definir, porque quando a gente tem clareza do nosso objetivo, aumentam muito as chances de que a gente alcance isso. A gente sempre faz essa analogia que vale para o pessoal lá que é das navegações, né? Tu sair para navegar do teu porto sem saber qual é o porto que tu quer, qual é o próximo porto. Tu vai ficar andando a esmo aí, né? Ao sabor do vento. E é como você sair, né? No dia a dia, hoje com o teu carro, sai com o teu carro para viajar, enche o tanque, pega uma reserva de grana e sai para rua aí. Mas você vai para onde? Se você tem o destino, você consegue calcular mais ou menos qual tempo você vai levar de viagem, qual o custo da viagem, quais as possíveis rotas caso dê problema no caminho. Ah, trancou aqui a rua, tem uma obra, deu um acidente, eu posso pegar um desvio? Não posso. Então, se eu sei para onde eu estou indo, eu consigo planejar várias coisas, consigo medir, consigo metrificar, consigo colocar processos, enfim, então eu consigo fazer realmente várias coisas, mas para isso eu tenho que ter definido qual é o meu objetivo, com clareza. Então, a intenção da conversa hoje, basicamente, é fazer o quê? Que todo mundo saia daqui da reunião com essa consciência que nós precisamos definir o que que a Alzox é para mim. Então, eu sei o que que a Alzox é para mim. Você sabe o que que a Alzox é para você? Essa é a pergunta. Então, quando você faz, se alguém te perguntasse eu agora, né? Tô te perguntando, o que que a Alzox é para ti? Não precisa me responder, mas responda para ti mesmo. Você tem essa resposta pronta? A Alzox é uma renda extra? A Alzox é uma renda principal? A Alzox é um propósito? A Alzox é algo indefinido para você ainda? A Alzox é apenas uma surpresa, uma grata surpresa? Enfim, como é que você olha para a Alzox? O que que você espera da Alzox? E naturalmente, então, se você tem essa resposta do que eu espero da Alzox, se eu espero da Alzox que ela seja para mim um grande negócio, eu sei que eu tenho que estar disposto a fazer um grande trabalho. Eu sei que tenho que estar disposto, né, a me tornar um grande profissional. Eu sei que tenho que estar disposto a me tornar um líder melhor a cada dia, aprender mais e estar mais disposto a ajudar pessoas. Ainda usando como exemplo o Daniel, que é meu grande parceiro desde o início, né? A gente teve muitas conversas, a gente tem até hoje sobre isso, mas lá no começo, quando era apenas uma expectativa para nós, a gente foi, né? Nos primeiros meses, a coisa foi andando, acontecendo como a gente tinha imaginado e corremos atrás para que acontecesse dessa forma. A gente falava, cara, nós precisamos melhorar. A pessoa que está ganhando 5 mil, 6 mil, 7 mil na Osório não é a mesma que vai ganhar 30, 40, 50 mil reais. Ou seja, nós precisamos
melhorar como pessoas, nós precisamos melhorar como profissionais, nós precisamos ser profissionais para termos um resultado de profissional. Daniel falou que quer ser diamante, né? Eu não tenho dúvida, né, que é só uma questão de tempo. Por quê? Porque foi definido lá atrás que assim seria, assim como a gente sabe que tem vários outros colegas aqui que também já definiram isso como objetivo, como sonho, como meta. Então, a gente consegue metrificar isso, inclusive, saber mais ou menos em que período vai acontecer. Por quê? É fácil, né? Entre aspas, né? É mais fácil projetar tudo isso sabendo qual é o objetivo. Então, quando a gente falava com o Daniel lá atrás, a gente falava sobre isso, cara, que se você quer ganhar 50 mil, 100 mil por mês, você tem que agir de qual forma? Que roupa você vai usar? Que forma você vai se portar? Que habilidade você vai adquirir? Então, não acontece por acaso, pessoal. Eventualmente, um ou outro caso de muita sorte, a pessoa entra, né, e consegue ter uma renda ali meio que porque cadastrou duas, três, quatro pessoas boas na rede, algo assim. Mas, né, não dá para contar com a sorte apenas, né? A gente precisa ser intencional nas coisas. Então, como é que eu vou ser intencional sobre algo que eu não defini ainda? Então, volta à questão anterior, né? Eu preciso definir o que que eu quero da Osóx. O que que a Osóx é para mim. Eu tive outro dia, agora no domingo, lá, com o Beto, com a Rô, lá, que é a esposa dele, com mais o Alderi, mais alguns amigos, lá numa reunião caseira, em Porto Alegre. E aí eu aproveitei um gancho de uma fala da Rô, aproveitando até o Beto, sei que tá aqui, não sei se a Rô tá aqui na reunião, não. A Rô lá apresentou de forma muito competente, né? A primeira vez que ela fez a apresentação aberta, assim, né, para o público, e ela foi muito bem, né? Já é alguém da área de saúde, enfim, né? Muito experiente, gosta muito de ozônio, então foi muito bacana ouvir ela apresentando lá. E aí a Rô tocou em algum momento da reunião, ela tocou depois, né, mais um bate-papo, que é uma frase que eu ouço com bastante frequência, né? Que é uma ideia, enfim, uma vontade que muitos distribuidores têm. Provavelmente tem mais pessoas aqui na sala, né, na live, que também têm essa vontade. Qual é a vontade? É assim, eu quero ter, na sequência aí, um aparelho social. Ou seja, um aparelho que eu possa emprestar para as pessoas, para ajudar todo mês, deixar um mês com uma família, um mês com a outra, enfim. Então, nessa intenção, nessa boa vontade realmente de ajudar. Então, eu já vi isso de outros distribuidores. Tem gente que fala, eu quero ter um, quero ter dois aparelhos, para quê? Para que eu possa ajudar as pessoas. É um aparelho social. É uma atitude muito nobre, realmente, assim, a gente pensa, que bacana, né? Vamos ajudar pessoas. Mas eu puxei uma outra reflexão para a Rosângela aquele dia e vale para todos aqui. Falei, então, se a nossa intenção na Usox for ajudar pessoas, imagina que você tem um aparelho ou dois aparelhos sociais que você possa ficar depois de um tempo aí, né? Rodando e emprestando de graça para as pessoas. Você vai estar ajudando uma família ou duas famílias por mês. Mas se você trabalhar e construir uma grande renda, uma grande rede, exemplo, Daniel, em um ano e meio tem uma rede de 400 pessoas. E essa rede vende 400, 500 máquinas por mês. Então, será que você não está ajudando 400, 500 famílias por mês? Então, se você quer ajudar, você pode ajudar uma ou duas famílias com o seu aparelho social, você pode ajudar 400, 500 pessoas por mês, através do trabalho que você desenvolveu. E nesse caso, você vai estar ajudando as famílias que compraram os aparelhos, mas vai estar ajudando mais algumas dezenas de famílias que são as pessoas que estão trabalhando contigo e ganhando dinheiro com a Ozox, né? Fazendo dinheiro com a Ozox. Então, olha que bacana, você ajuda muito mais gente tendo acesso ao aparelho, né? São 400, 500 famílias por mês que vão ter acesso ao aparelho, estão comprando essas máquinas da tua equipe. E você vai estar ajudando mais algumas dezenas de pessoas com uma ótima renda mensal. Então, falei, se a Alzox for para você um propósito, esse propósito bacana, bonito de ajudar pessoas, talvez a forma mais eficiente que você tenha de ajudar pessoas seja justamente acelerando, trabalhando de forma séria, de forma profissional e construindo um grande negócio. Porque quanto maior for o meu negócio, mais pessoas eu vou impactar positivamente. Então, abrace de fato esse propósito, abrace a Alzox como um grande propósito. Tô vendo aqui a Ana Júlia, a minha, né, Ana Schmitz. Bom dia, Ana. A Ana é uma das pessoas mais jovens aí da rede e trabalha pra caramba, a gente acompanha ela de perto aqui. Então, eu falei outro dia com o Léo também, que tava lá no Beto, que é também super jovem. Eu falei, olha que oportunidade maravilhosa. Eu sei que para os jovens existe uma certa barreira, né, dos mais jovens, que a nossa faixa de idade aqui é tudo 40, 50 ou mais. Então, naturalmente, né, vocês se destacam pela juventude dentro da equipe. Mas eu vejo isso como algo maravilhoso. É como a gente tem na questão dos investimentos.
O tempo é exponencial, ou seja, o tempo é a nossa maior moeda. Então, para quem é jovem, está iniciando agora, imagina daqui 3 anos, 5 anos, 8 anos, né, o tamanho do legado que vocês podem construir com os Vox. Então, isso é muito bacana. Imagina aí, tu resolve tua vida financeira e depois você vai ter décadas aí pela frente para curtir realmente essa tranquilidade. Então, se isso não te tira o sono, olhe com carinho que talvez comece a tirar o sono a partir de agora, né? Porque realmente pode ser na Osóx, né, essa grande ferramenta. E para nós que já estamos nos 40, nos 50, nos 60, nos 70, enfim, nos 80, talvez seja aí uma última grande oportunidade para a gente fazer o quê? Deixar um grande legado, realmente construir um grande legado para nossa família, financeiro, né, de história, de ajuda, enfim, como um propósito realmente, né? Então, para quem tem 20, 20 e poucos, para quem tem 60, 70 ou 80, a Osox é uma grande ferramenta. Para quê? Para você construir um grande negócio e para você construir um legado bacana também, como um propósito, porque o dinheiro é super importante, ele é necessário, mas ele é realmente uma preocupação para quem ainda não conseguiu, né, uma boa renda, para quem não tem uma boa renda. Depois que a gente tem uma boa renda que paga nossas contas, o dinheiro realmente começa a ficar secundário. E cada vez mais você começa a olhar para um propósito. Então, se a gente trabalha no início para pagar as contas, uma vez que as contas estão pagas, e aí? Você faz o quê? Você trabalha aí por um propósito. Então, se a gente conseguir já desde o começo entender que na Vox tem as duas coisas, ou seja, você constrói a renda e você já constrói o propósito ao mesmo tempo. Então, fica difícil aí a gente pensar em olhar para outra coisa e imaginar fazer outra coisa profissionalmente que não a Vox. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, né, da rede, ou talvez a maioria, que ainda tem outro trabalho, outro projeto. Algumas pessoas têm mais dois, três projetos, quatro projetos, enfim. Eu vou falar para vocês assim, uma experiência minha, né, um depoimento pessoal aí. Ao longo de muitos anos, eu entendi e achei que sei lá, 12, 15 anos atrás, mais talvez, eu comecei a refletir a respeito de, cara, eu sempre queria ter uma vida financeira melhor. E eu sempre trabalhei, né, desde que eu saí do exército lá. Fiquei 6 anos no exército, depois eu saí do exército com 20 e poucos anos, e aí fui trabalhar com vendas pela primeira vez. Fui vender para um frigorífico, né? Nunca tinha vendido nada, achava que vender era chato, que para ser vendedor tinha que ser meio murrinha, meio insistente, meio chato, enfim. Então, cara, nunca vou vender nada. Era a minha ideia. Mas quando eu fui trabalhar no frigorífico, eu acompanhei alguns dias um vendedor e vi que não, mas vender é tranquilo, né? O cara vai lá, faz amizade, chega no mercado, chega no açougue, fala com o açougueiro, enfim. E aí, tudo bem, fulano, tudo certo, né? Bate um papo, porque o cara é amigo dos açougueiros, então não é um cara chato. Ele vai lá para oferecer um produto que o cara precisa comprar. Então ele vai lá atender, vai ajudar o cara do mercado realmente, né? Então eu comecei a mudar a minha visão na época com a questão das vendas. Aí na época paralela eu comecei a vender e comecei a vender um pouco consórcio junto também. Fazia ali um freelancer no consórcio. Aí de repente eu estava de noite trabalhando de gerente de uma casa de lanches, porque eu tinha tempo livre, tinha saído do quartel, estava solteiro, não tinha filho, enfim, estava aproveitando para trabalhar porque eu queria ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro lá, ganhar dinheiro realmente. E foi nesse tempo que eu conheci lá em 2009, 2010, a Forever Living. Eu fui cadastrado na Forever e foi lá que eu aprendi, né, durante um ano intenso de trabalho, como funcionava esse mercado de venda direta, esse mercado de rede. Fiquei um ano na Forever, acabei saindo depois, nunca mais participei de nada de produto, mas fiquei com o conhecimento desse mercado. E, né, e agora, anos depois, quando surgiu o Ozox, eu tive a oportunidade, então, de olhar para o Ozox com outros olhos, porque eu já conhecia esse mercado. Então, tudo acaba sendo uma construção. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Então, nessa caminhada pós-Ozox, pós-Forever, lá 2010 para 2011, eu voltei para o tradicional e fui trabalhando com outras coisas. E aí sempre fiquei, né, envolvido com a venda. E eu sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo, sempre fazia duas, três coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque geralmente no tradicional a gente ganha pouco dinheiro, né? Então a gente acaba tendo que buscar por mais alternativas via de regra. Desculpa. E aí, lá em um certo momento da minha vida, eu comecei a me questionar. Falei, cara, por que que eu não consigo ter um resultado, né, melhor, assim, acima da média? Eu sempre fui, né, estudioso, sempre corri atrás, blá, 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 fiz faculdade, um monte de coisa. Ali eu vejo no dia a dia, né, eu atendo clientes, depois eu estava, né, atendendo clientes com a gráfica, já ali vendendo para lancherias, para restaurantes, marketing de embalagens. Falei, cara, eu vejo pessoas aí tendo sucesso, né, financeiro, com dois negócios, três negócios, né, duas, três lojas, enfim, nos mais diferentes ramos. E eu bato papo com a pessoa, converso com a pessoa e eu não vejo nela nada de excepcional, né? Foi algumas, modéstia à parte, até assim, com um conhecimento bem inferior ao meu, assim, né, com menos disposição, talvez, e tudo. Falei, por que que eu não consigo, né, ter sucesso? Por que que eu, né, onde que eu tô errando? Era a minha pergunta, né? Falei, por que que eu tô errando, né?
que eu não consigo deslanchar em nada, assim, acima da média. E aí um dia no bate-papo com meu irmão mais velho, meu irmão tem empresa há muitos anos aí, ele me falou a seguinte analogia, e que me serviu, assim, me caiu uma ficha, né? Acho que virou a chave, talvez, ali. Eu já estava na época ali pensando, assim, eu já tinha entendido uma coisa. Primeiro, assim, como CLT eu não vou conseguir ir muito longe, eu tenho que empreender em alguma coisa. Então eu estava lá planejando, já tinha sido meio que sócio de uma revista lá, né, como editor, etc. Tinha tentado um monte de coisa, assim, resumindo, tinha tentado várias coisas. Tanto o pessoal brinca comigo, né? Hoje, alguns amigos que eu vejo pouco, assim, que eu fico sem ver, um ano, 2 anos, o pessoal, e aí, Bagé, o que que tá aprontando agora? Porque que sempre me viram fazendo várias coisas. Embora eu tive constância, alguns trabalhos eu fiquei 3, 4 anos no mesmo trabalho, mas eu fazia aquele trabalho mais um segundo ou terceiro paralelo. Para quê? Buscando renda, buscando alguma coisa. Então, nessa conversa com meu irmão falou o seguinte, Bagé, sabe que nós temos na natureza, a gente falou, a gente tem bons exemplos. E a gente, por exemplo, tem assim, a gente tem, olhando quem são os animais, né, com maior poder, vamos falar assim, falou assim, né, para mim. Tu pega na água, tubarão. Tubarão é o maior predador que tem lá. Ele domina, né, os mares. Não importa onde tiver o tubarão é soberano naquela região ali. Então, na água, né, poderíamos dizer que quem domina é o tubarão. Nós vamos para o ar. Qual animal que a gente lembra do ar que é poderoso? A águia. A águia, insuperável, né, o maior predador que a gente tem aéreo ali, né? Ela realmente tem muitas habilidades. Então, tubarão na água, no ar, a águia e na terra. Na terra a gente logo lembra do rei dos animais, né, o leão. Que ele, onde ele estiver também, ele é soberano, né? Ele é o rei da selva. Então, só que ele falou assim, o leão é muito bom na terra, mas o leão não voa e o leão também não se vira muito bem na água, né? Não é bom na água. O tubarão é ótimo na água, mas o tubarão não consegue, né, atuar na terra e o tubarão também não voa. A águia é ótima no ar, mas se largar ela a pé, cortar as asas, ela no chão também é muito fraquinha. E se largar ela na água também, ela quebra um galinho, mas também não é nenhum destaque na água. Ele falou assim, mas agora existe o pato. O pato, ele voa, ele corre e ele nada. Ou seja, ele é meia boca em tudo. Ele faz as três coisas, mas faz as três coisas meia boca. Ele falou, então cuide na tua vida para te não ser o pato. O cara que faz tudo, mas faz tudo meia boca. O cara que, tal coisa, eu consigo fazer, tal coisa eu também desenrolar, tal coisa eu também dou conta. Eu sei vender isso, sei vender aquilo, eu vendo aquele outro. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, será que eu não tô sendo pato na vida? Ou seja, eu faço várias coisas, eu faço várias coisas com certa habilidade, mas eu não sou bom de verdade em nenhuma coisa. E aí, daí, a partir, né, de então, né, nos próximos anos, o que que eu fiz? Falei, cara, eu vou escolher, né, vou escolher um ramo, uma área que eu vá me dedicar para que eu seja bom realmente, para ser reconhecido naquela área. E aí, ali, na época que eu estava fazendo faculdade, depois de 2017 para 2018, eu acabei entrando no módulo de gestão financeira, eu caí no mercado financeiro. E aí eu fiquei encantado com o mercado financeiro, então eu comecei a me dedicar e eu decidi, não, eu vou ser alguém especialista no mercado financeiro. E aí, desde então, né, estudei trader de tudo que é coisa que imaginar, enfim, né, trabalhei com o mercado financeiro até agora, final de 2023, quando eu conheci a Osório, eu estava no mercado financeiro. Então, se tornou para mim o mercado financeiro ali um objetivo, né? Tive sucesso em alguns anos ali, depois uma falência, enfim, né? Então, é um mercado que é gigantesco, né, demanda muito conhecimento, muito estudo, etc, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, eu fiquei focado no mercado financeiro, tive um sucesso bem bacana logo na sequência, assim, num curto espaço de tempo, porque foco em um negócio. Então, eu sabia o que eu queria para minha vida. Então, eu defini desde então o que seria. E hoje, modéstia à parte, posso dizer que eu sou aí um especialista em investimentos, né? Não importa muito o mercado que seja, eu entendo bastante. Embora nos últimos 2 anos, basicamente, estou afastado do mercado, mas algumas coisas a gente vê. E muitas outras coisas são conceitos, então os conceitos se mantêm. Então, mesmo afastado do mercado, eu ainda hoje entendo bastante, atendo alguns clientes ainda eventualmente quando me chamam. Enfim, mas aí quando surgiu a Osóx, o que eu fiz? Né? Falei, cara, eu estudei muito nesse tempo, né, também ali, a parte de empreendedorismo, né? Eu empreendia com o mercado financeiro de certa forma também. Então, quando veio a Osóx, né, por ter estudado sobre a parte de empreendedorismo, eu falei, cara, né, características. Primeira coisa, quando for vendas, qual é a margem do produto? Tem que ter uma boa margem, senão não adianta. É muito trabalho, pouco ganho. Tem como criar escala? Se não tiver escala no negócio, também pode desistir. Tu vai trabalhar muito, vai ganhar pouco. Conceitos.
né? Salvo raras exceções, né? Mas não tem como fugir disso. Essa escala, por que é importante a escala? Porque a escala vai te dar recorrência de renda, e essa recorrência pode virar uma renda passiva. Para que lá no final das contas, o que que vale realmente, o que vale é o nosso tempo. O nosso maior ativo é o tempo. E para mim ter tempo livre de qualidade, eu preciso ter renda. Então, né, lá atrás eu entendi isso. O que que eu fiz? Comecei a buscar por modelos de negócio que tivessem, se fosse venda, uma ótima escala, e mesmo tendo uma ótima, desculpa, se fosse venda, uma ótima margem de lucro, e mesmo sendo apenas venda, se não tivesse como criar escala, eu já também não ia, né, me interessar. Então eu comecei, porque a gente, depois de um tempo, né, colegas que estão há mais tempo, aí já participaram de algum outro negócio de rede, a gente sabe que vira e mexe nos chamam para negócio, né, querem nos mostrar projeto, querem nos apresentar um monte de coisa. Então, como é que eu fui filtrando as coisas ao longo do tempo para mim não ser mais o pato que fazia 10 coisas ao mesmo tempo? Não, eu tenho que entender o que que eu quero, eu tenho que ter clareza daquilo que eu estou buscando. Então, eu tinha muita clareza, eu quero coisa que possa, né, na venda, ter uma ótima margem para me ganhar dinheiro com a venda, mas que possa ser escalado e que possa virar uma renda recorrente. Para quê? Para que no final né, das contas eu possa ter o quê? O tempo livre de qualidade, eu possa ter a liberdade. Então, para mim, eu vejo o dinheiro como uma ferramenta maravilhosa para nossa liberdade. Só que se eu tiver que dedicar todo o meu tempo para ganhar o dinheiro, então eu perdi automaticamente a liberdade enquanto eu estou ganhando dinheiro. Então, como é que eu posso ganhar dinheiro sem perder a liberdade? Através de um modelo de negócio adequado. E a Osóx tem isso, a Osóx oferece tudo isso. Uma ótima margem, escala fácil, renda recorrente e exponencial. Nos dá o quê? Nos dará, depois que a gente construir o negócio, nos dará o tempo livre. Então, não sei o que que você busca, o que que faz sentido para você, né, como profissão. Como que o dinheiro é para você hoje? Já é algo resolvido? Tudo tranquilo? Minha vida financeira está tudo certo? Ou se você ainda está buscando construir essa renda? Então, essa renda recorrente, essa renda passiva, é possível também de outra forma. Para quem tem um grande patrimônio, você pode transformar esse patrimônio em renda recorrente. Por exemplo, você lá investe 2, 3, 4 milhões em imóveis, né, vários imóveis, coloca eles para alugar, isso te dá uma renda recorrente. Ou você pega hoje 2, 3, 4 milhões e investe em ativos financeiros. Hoje, o mais básico de todos, que é a renda fixa, paga ali na casa de 1% ao mês. Então, se você tem 3, 4 milhões, é 30, 40 mil reais por mês de renda, por exemplo. Só que para quem não tem ainda os milhões para poder fazer, né, esse investimento, para quem não tem os milhões ainda em patrimônio para transformar em renda, nos serve, né, nos resta o quê? Buscar por modelos de negócio. No curto prazo é isso, né? No curto prazo, até que você construa um patrimônio, você busca por um modelo de negócio que te, né, proporcione isso. Então, na Usox a gente tem isso. Ótima margem, escala fácil, renda recorrente. Só que o que que eu tenho que fazer para aproveitar isso, então? Eu acho que o primeiro, né, primeiro passo é o que? Definir que eu quero isso. Não, eu quero isso, eu quero essa renda, eu quero essa escala, eu quero essa recorrência. Como é que eu faço? Eu faço isso através da rede. Se eu quero apenas uma ótima renda, eu consigo com a venda. A venda pode me dar uma ótima renda, mas ela não será recorrente, né, como falamos antes. Então, na minha visão, né, nunca fez sentido eu olhar para os OX apenas pensando na venda. A venda vem junto, porque automaticamente com a rede vem a venda. A gente faz as duas coisas. Então é o dobro de trabalho, mas são duas rendas e ao longo do tempo a rede tende a ser a nossa renda principal. E sendo a renda principal, a renda maior, ela ainda é recorrente. Então, cara, não consigo ver como não olhar para a rede na Osóx, né? Mas temos a liberdade de escolher. A minha intenção hoje aqui não é dizer para você o que que você tem que fazer, mas sim trazer essa possibilidade de reflexão para que você olhe para a Osóx um todo. O que que a Osóx é? Para mim, ela é uma ferramenta para construir a minha independência financeira. Ela também é uma ferramenta para que eu possa, né, trabalhar com um propósito, ajudando pessoas e construir um grande legado. Olha quanto que é bacana a gente olhar depois, como eu já consigo, graças a Deus, olhar hoje para minha rede e ver, ô, o Marcos, que é meu filho ali, trocou de carro agora recentemente. O Daniel, que é meu filho de negócio, trocou de carro, tá com um escritório bacana, tá com outra realidade financeira. O Alex, enfim, o Maciel trocando de carro. Então a gente já tem várias pessoas hoje, mesmo em um ano e pouco de trabalho, várias pessoas com a sua vida totalmente transformadas através da renda da Osóx.
Eu lembro que o Marcos, né, meu amigo de longa data aí, né, que é da época do Exército ainda, nós voltando da convenção lá de Foz do Iguaçu, ele contou, né, uma história que até nem eu sabia, né, ele se emocionou contando, junto com a esposa e com a filha, né, que ele teve também ali uma falência financeira no caminho, algumas coisas que deram erradas. Ele tem uma ótima casa, uma casa bonita pra caramba aqui na cidade de Voti, mas faziam lá, se não me engano, acho que 15 ou 16 anos que ele não conseguia pintar a casa dele, assim, fazer uma pintura geral em toda a casa, reformar a casa, algumas coisas que ele queria, porque que uma casa grande demanda um investimento lá de vários mil reais para fazer isso, né? E ele vivia, né, já então, uma recuperação financeira de algumas coisas que deram erradas. E quando ele iniciou na Alzox, eu lembro que ele me disse, ah, Bagé, eu vou vender, eu quero vender umas 4, 5 máquinas para mim reformar meu banheiro do segundo andar. E aí, passado um ano e pouco depois, ele gastou lá, se não me engano, acho que foi 50 ou 60 mil reais na casa dele, né? Fez uma reforma geral, mudou várias coisas, né? Criou uma sala bacana lá, comprou sofá, enfim. Então, você tinha ainda comprou um carro, né? Comprou uma Tracker lá, linda. Então, olha a transformação que foi para a vida do Marcos, para a vida da família do Marcos, através dessa oportunidade que é o Zox. Olha o que foi, né? O Daniel, nem vou falar que vocês acompanham o Daniel no dia a dia e sabem, então, tudo que acontece com ele aí, realmente, né? Olha o Maciel, que andava de mob lá com a doutora Lilian, e hoje anda numa caminhonete ótima aí, viajando por tudo que é lugar, com uma renda já garantida, né? Uma renda resolvida para a vida deles aí. Já fazendo planos, a gente tá trocando as ideias, ele quer comprar um sítio para ele, enfim, ele adora essa parte do interior, então, ou seja, em 6 meses, o Marcel basicamente resolveu a vida financeira dele e da doutora Lili. Através do quê? Através dessa ferramenta chamada Ozox. E para a gente encaminhar aí para o final da conversa, né, uma outra reflexão. Então, se a Ozox é tão maravilhosa, por que será que todos nós estamos na mesma empresa, com o mesmo produto, com o mesmo modelo de negócio, com a mesma oportunidade, e por que que algumas pessoas se destacam tanto e outras pessoas com o mesmo tempo de negócio não conseguem? Será que tem alguns escolhidos? Ah, Deus aponta o dedinho, ah, fulano, 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 e fulano, eu vou dar uma vida melhor. O restante vai ficar se lascando aí, né, com a mesma oportunidade. Eu acredito que não, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso, né? Deus não tem preferidos. Né? A oportunidade é a mesma para todos nós. O que muda, na minha visão, é a forma que cada um de nós encara essa oportunidade. E aí volta tudo lá para aquela pergunta inicial que eu falei, né? Então, o que que a Ozox é para você? Como que você olha para a Ozox? Como que você encara a Ozox? E naturalmente, né, que não basta apenas eu, não, agora a Ozox para mim vai ser uma fonte de renda principal, vai ser, né, um grande negócio, tá, 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 tá. Então, beleza, você definiu isso. Mas saiba que existe, né, o ônus para isso, ou seja, se eu quero algo aqui, eu não posso agir, trabalhar aqui, né? Eu tenho que equilibrar os meus objetivos com as minhas ações diárias. Então, né, a Ozox não é uma fórmula mágica, né? Ela é um modelo de negócio extraordinário, mas exige, né, de nós trabalho, empenho, desempenho, aprendizado, enfim, então a gente precisa ter coerente. Não posso sonhar em comprar uma Ferrari mês que vem se a minha renda é de 10 mil por mês. Não é compatível. Eu posso sonhar em comprar uma Ferrari, talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos. E construir uma renda para isso, né? Porque para mim ter uma Ferrari, eu tenho que ter uma renda, talvez lá, 150, 200 mil reais por mês. Aí eu posso comprar uma Ferrari, né? Sonhar com uma Ferrari tranquilamente, porque a minha renda será compatível. Eu não posso agora sonhar com a Ferrari e dizer, ah, não, então eu vou colocar lá, já falou para mim sonhar grande, vou meter lá uma Ferrari como sonho, no final do ano. Aí é incoerente, né? A gente tem que ter um sonho grande, mas que tenha como a gente metrificar. E eu não, é possível realmente em 6 meses fazer aquele sonho, ou em 12 meses, ou em 3 anos, ou em 5 anos, como foi o meu caso com o caso do Daniel lá no começo, né? A gente falou, cara, vamos trabalhar para transformar os Ox num grande negócio para nós e vamos trabalhar, né, num horizonte de 3 a 5 anos. Para quê? Para a gente garantir esse grande negócio, porque esse grande negócio já está nos dando e vai nos dar renda. Para quê? Para a gente construir um patrimônio financeiro. Então, se daqui 3 a 5 anos, por algum motivo, a Osóx deixar de existir, nós vamos ter construído um patrimônio financeiro muito bacana e isso vai nos dar o quê? Como eu falei antes, patrimônio nos dá renda também. Ou seja, então a gente vai ter resolvido a nossa vida financeira, talvez de 3 a 5 anos. Fazendo o quê? Ajudando muitas pessoas, construindo um grande legado de negócios e resolvido a nossa vida financeira em tão pouco tempo. Através do quê? Através dessa ferramenta maravilhosa que é a Osóx. Ô, Bagé, Então, bueno, amigos, Bagé, era bom isso, né? dia. Então, essa reflexão. Daniel, Bagé, tá contigo peraí que aí. tem uma pergunta aqui que eu quero que tu responda aí.
A Onélia falou o seguinte, ó. Teve uma pessoa que disse que pirâmide é proibido no Brasil. Pô, vamos ter tudo preso, então. Rede, etc. Qual seria a resposta ideal? Ah, uma ótima pergunta. A gente, via de regra, se depara com isso, né? De fato, a pirâmide financeira é proibida, a pirâmide, né, é proibida no Brasil. É previsto no Código Penal, lá isso, né, é um crime. A questão é o que que é uma pirâmide. A pirâmide, ela realmente, ela se assemelha muito com o nosso negócio e com outros negócios, né? Porque a pirâmide também utiliza um sistema de rede. Tentar fazer uma analogia para facilitar, né, a compreensão. A gente tem, por exemplo, né, muitos crimes aí que são muitos golpes que são dados, né, com tanto com real, quanto com dólar, quanto com Bitcoin, com outras coisas. Só que isso não torna o real ou o dólar ou o Bitcoin algo ilegal? Não. O golpista que utilizou de algo, né, que tem ali para ele dar o golpe, né? Então, o pessoal das pirâmides, o que que eles fazem, né? Eu quero dar um golpe, vamos dizer assim, na praça. Eu quero arrecadar muito dinheiro para isso. Como é que eu posso fazer isso? Eles usam um modelo de negócio que na minha visão, o melhor modelo de negócio que existe. Por quê? Ele permite É, uma escala exato. É, gigantesca e ele permite algo exponencial, ou seja, ele cresce muito rápido, multiplica muito rápido. Então, é claro que as pirâmides utilizam um modelo de rede para espalhar o seu golpe na praça. Ou seja, a pirâmide, né, o produto deles é ah, o golpe. mas Então, eles usam esse produto para espalhar através do modelo de negócio. Mas o modelo de negócio de rede ele é usado por das mais diferentes, né, empresas e produtos. E a gente pode fazer uma analogia com o tradicional, por exemplo, tudo que a gente está, tudo ou quase tudo que a gente compra no dia a dia hoje vem através de rede. Né? Falei, onde tu compra teu alimento? Não é uma rede de mercados? Geralmente sim. Onde tu abastece? Não é uma rede de postos? A farmácia que tu vai não é uma rede de farmácias? A lancheria que tu vai comer teu lanche não é uma rede de lancheria, geralmente? Então, tudo quase é rede. Por quê? Porque a rede é um ótimo modelo, porque você cria uma escala gigantesca, né? E a escala é o grande negócio dos negócios. Então, mas para a gente ficar em talvez uma outra analogia mais fácil, como é que você identifica, então, quando é pirâmide e quando não é? Se ambos são rede, se tudo quase é rede, como é que eu identifico o que é e o que não é pirâmide? Como né, a Nelly muito bem falou, a pirâmide é crime, é proibido. E por que que ela é proibida? Porque ela vai lesar as pessoas, ou seja, quando tu olha para uma pirâmide financeira, tu consegue ver logo que tem riscos nela. Porque a pirâmide financeira, via de regra, ela não envolve nada de venda, ou seja, você não vende nenhum produto e você não oferece nenhum serviço. Você apenas tem a proposta, assim, você entra, coloca tanto de dinheiro, convida mais duas ou três ou quatro ou cinco pessoas, cada um coloca mais tanto de dinheiro, você vai ganhar tanto e fulano ganha tanto. Ou seja, a pirâmide depende da entrada de pessoas com dinheiro. Para quê? Para que as pessoas recebam. Se ninguém entrar, ninguém recebe e a pirâmide quebra. Que é o que sempre acontece. Porque, imagina, vai uma pessoa, vai duas, vai três, vai abrindo o leque. Chega um ponto que a base não dá mais, né, conta de pagar. E aí a pirâmide acaba quebrando, e, né? Então dá o golpe realmente. Deixa eu só ver o recado que chama, né? Google, assim, eu entendo, porém tem pessoas que não entendem, misturam. Sim, eu entendo. Realmente tem muitas pessoas que misturam, né, e confundem. Por quê? Por essa falta de conhecimento, né? Então, quando alguém me pergunta, cara, se é pirâmide, esse negócio de convida a pessoa, que convida outra pessoa, eu falei, cara, realmente, esse é o negócio que convida pessoas, se você quiser. Mas ela não é a pirâmide. Por quê? Porque nós vendemos um produto. E a primeira característica que tu pode usar como argumento, que né, tira a característica de pirâmide, é o quê? Você pode se cadastrar e você não precisa convidar ninguém. Eu não tenho obrigação de convidar ninguém, ninguém aqui tem a obrigação de convidar ninguém para o negócio. Se nós parássemos hoje com a equipe que está aqui e ninguém mais convidasse ninguém, a Osório seguiria andando, porque todos nós estamos comprando e vendendo, comprando e vendendo. Ou seja, o nosso negócio não depende de entrada de novas pessoas para continuar existindo. A Osório é uma indústria que fabrica e nós somos vendedores da empresa. Prova disso que nós temos o Maurício, o Aurélio, Neumar e mais uma meia dúzia aí que a gente brinca que são os dinossauros da Alzox. Eles estão desde 2018 na Alzox. E até 2 anos atrás, quando o Leonir entrou e começou a fazer a rede, não existia rede, basicamente. E a Alzox existia numa boa. Por quê? Porque eles vendiam produtos da empresa. A empresa nos oferece, né? Nós somos venda direta, ou seja, a gente vende um produto da empresa e temos a opção de construir uma equipe, de construir uma rede. Mas a empresa não depende da rede. Então, nós não dependemos de entrada
de novas pessoas para o nosso negócio Ó, sobreviva. o cara me apressa e depois fica meia hora para sair. O que a gente precisa sim é o quê? Que todo mês a gente compre e venda a mercadoria para quê? Para a fábrica vende produto. Não se ninguém de nós, claro, se Já não todo mundo guarda que da parar água. e ninguém mais comprar nada. Ah, mas aí a fábrica vai fechar, viu, Bajé? Então depende de pessoas movimentando. Se todo mundo que parasse, toda a rede parasse, a fábrica ia fechar, ia quebrar. Então é uma pirâmide. A pergunta seria: se no mercado do teu bairro, no mês que vem ninguém entra lá dentro para comprar nada, o mercado se mantém ou fecha? Fecha. A padaria, se no mês que vem ninguém entra na padaria para comprar nada, ela se mantém ou fecha? Fecha. Posto de combustível, ninguém mais abastece lá, ele se mantém ou fecha? Farmácia, se ninguém compra nada no outro mês, se mantém ou fecha? Fecha. Ou então o posto, a farmácia, tudo é pirâmide? Naturalmente que não. Todos os negócios precisam ser, né, movimentados, todo mundo precisa comercializar. A diferença é que a pirâmide financeira não movimenta nada de produtos, ou seja, ninguém vende nada, ninguém oferece nada de serviço. É apenas dinheiro por dinheiro. Então, essa é a forma mais fácil de a gente avaliar as duas coisas. Quando alguém te oferece alguma coisa e ninguém vende nada, ninguém produz nada, ninguém tem nenhum serviço oferecido, é simplesmente tu entra com um valor X e espera para receber quando alguém entrar, isso é a forma mais clássica de pirâmide que a gente tem. Tu realmente falou, né? Nós nem sempre temos essa resposta, mas aqui então talvez caiba a nós, né, a gente entender isso, a gente se preparar para essa resposta, para quando tu estiver na frente do cliente e o cliente te questionar, isso não é pirâmide, tu saber como responder. O que que eu respondo geralmente, né? Como última dica aí. Eu geralmente devolvo a pergunta, tá, mas o que que é uma pirâmide financeira? A pessoa que nos fala isso geralmente não sabe nem explicar o que que é uma pirâmide financeira. Então, quando tu devolve a pergunta para a pessoa, que a pessoa vem toda ali, metida desse, isso aí é uma pirâmide financeira. Pirâmide financeira? Cara, mas o que que é uma pirâmide financeira? Quando tu devolve essa pergunta, a pessoa já se enrola toda, geralmente, porque ela não sabe direito. Ela tá falando de algo que ela pegou um pré-conceito de alguma coisa, né? Então, como é que a gente resolve esses medos das pessoas? Com informação. Então, você, né, adquire a informação primeiro para você, e seja claro, né, isso para você, e aí você consegue depois debater com tranquilidade essa pergunta aí, tá certo? Amigos, agradeço aí, espero que esse Bagé, bate-papo tenha servido de alguma forma para clarear alguma coisa para vocês aí, né, pelo menos com ideias que tenha. A minha intenção é causar o quê? Uma reflexão, para que todo mundo possa olhar para os Ox, né, aí, então, e a partir de agora, olhar para os Ox e realmente definir, cara, os Ox para mim é tal coisa. Né? E uma vez que você definiu o que que a Osóx é para você, você consegue criar planos e estratégias para alcançar esse objetivo. Mas temos que ter o objetivo. Daniel, meu amigo, tiver alguma colocação aí, fique à vontade. Da minha parte, Bagé, primeiro, vamos já. muito obrigado. Né? Isso é, às vezes a gente fica andando em círculos assim, né? E não sabe Fato. para onde está indo, né? E não vai para lugar nenhum. Então, às vezes parar e ficar assim e definir, ó, eu vou para lá, vou para cá. E ouvir, e às vezes precisa ter alguém para nos guiar, né, cara? Então, muito obrigado, Bagé. Eu acho que essa live foi muito top. Uma pena que tenha 1.000 pessoas dentro da empresa e aqui tem cento e poucas pessoas, né? Alguns pontos que tu falou ali, cara. Tu falou para mim, quando a gente começou, tu me falou que nós íamos trabalhar com os Ox 3 anos. Agora já faz 1 ano e meio, tu falou mais 3 anos ainda, é isso? Pô, tá me tirando, cara? É só, eu- agora vai, vou esticar para 4 anos e meio, cara. Não, eu falei no começo que nós trabalharíamos de 3 a 5, né? Falei, se for tudo muito bom, 3 anos resolve. Se for mais lento, vamos até 5 anos. Tá A gente já está bom, 1 ano e meio, ou seja, mais 1 ano e meio a gente vai resolver a nossa vida financeira. Mas talvez a gente estique até 5, né? Tá tão tá bom que vamos bom, esticar até 5, eu acho, ou talvez até 10, né? tá bom, tá bom. Não, cara, agora falando assim, tu falou ali uma coisa sobre os sonhos, né? Eu tenho o sonho de comprar uma Ferrari, tenho o sonho, mas tem que ser congruente com meus sonhos, as minhas atitudes. Gente, não é para sair daqui agora saindo ligando, incomodando todo mundo e sendo chato, tá? Não é isso. É para a gente se especializar e fazer trabalhar da maneira correta, né? Ah, mas eu vou abordar 50 pessoas por dia mandando todos os vídeos do WhatsApp para as pessoas. Gente, vocês vão só queimar contato, tá? Trabalha de acordo com os 10 passos, trabalha. Estuda. Às vezes, tu perder 2 dias estudando para
bastante os 10 passos, tu ganha lá na frente bastante coisa, entendeu? Então, esteja preparado, né? Um bom jogador treina antes, né? Então, isso que é o que eu acho que é a parte principal. Estar aqui no começo de dia, assim, ouvindo tudo isso que tu falou aí, é muito bom para a gente se preparar cada vez mais, né? Então, gente, da minha parte também, Bagé, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Parabéns a Viu, toda a participação de todo mundo aí. Daniel? Deixa eu dar Pode mais falar, um. Bagé. Vi algumas mensagens no chat aqui agora. Só para ficar claro, quando a gente fala de 3 a 5 anos, não é que a gente vai parar com a Osóx. A gente falou assim, nós queremos resolver nossa vida financeira com a Osóx de 3 a 5 anos. Ou seja, um trabalho bem feito, mas lá atrás a gente mediu, né? Nos iniciamos na Osóx. Ó, cara, se nós trabalhar certo, direitinho, tá, e construir um negócio de 3 a 5 anos, nossa vida financeira vai estar resolvida com a Osóx. Não significa que a gente vai parar com as Ox, né? Ao contrário, a gente não tem como parar mais com as Ox, né? As Ox viram um propósito realmente aí, uma missão aos Ox. Uhum. Mas, para a gente poder medir, né, o nosso desempenho financeiro, a gente falou, cara, se nós fizer tudo certinho, provavelmente em 3 anos ou até 5 anos, a gente vai estar com um patrimônio já, né, de alguns milhões construído através da Ox, que é o nosso objetivo financeiro. E nesse meio caminho aí surgem outros objetivos, outros propósitos. Então, a Ox com certeza vai ser uma ferramenta que vai nos acompanhar aí por muitas, a gente imagina que décadas, né? Porque a gente tem outras empresas no mercado que estão há décadas aí. Nós somos um segmento novo, no mercado novo, e a gente deve, então, crescer, expandir muito aí. Então, a gente vê a Osóx por há muito tempo. Mas a vida financeira a gente quer resolver aí, né, nos primeiros anos, para depois só curtir realmente todo o trabalho com a Osóx e ficar apenas como um propósito, não mais como uma necessidade financeira. Então, só para entender, por que a gente fala dessa questão do tempo ali, é para isso, né? E ainda, né, pegando o gancho do Daniel, para não sair agora também todo mundo enlouquecido fazendo um monte de coisa, eu tenho certeza que eu não sou a pessoa que mais trabalha na Osóx, assim, de trabalhar mesmo, né? O Daniel, talvez um dos caras que mais trabalham, que vai para o escritório lá 7, 8 da manhã e fica até 10 da noite. Alex, Leonir, Everaldo, Rogério Lutz, enfim, tantos outros aí que vão para a rua todo dia, né? E viajam, trocam de estado, e trocam de cidade, enfim. Eu, por algumas questões aí, né, pessoal, eu acabei ficando mais preso aqui, né? Tenho 2 filhos, enfim, né? E aí eu tenho que ir logística com eles, enfim. Então eu me enrolei, eu não consigo sair muito, eu tenho horários que tenho que ficar por aqui para buscar no colégio, levar no colégio, enfim. Então eu adaptei aos óculos para minha realidade. Então eu não sou o cara que mais trabalha em termos de carga horária, provavelmente. Provavelmente não, com certeza não sou o que mais trabalha, não sou um dos que mais trabalham em termos de carga horária. Mas eu acho que eu sou, se não o que mais, um dos que mais, com certeza, que mais pensam sobre os óculos, porque eu acordo pensando sobre os óculos, eu vou dormir pensando, analisando, eu olho meu escritório virtual umas 50 vezes por dia ou mais. Eu olho cada número que entra, eu olho cada movimento que aconteceu, eu olho e projeto os próximos meses, o que que vai fazer, quem vai fazer, como vou fazer. Então eu fico o tempo todo matuteando sobre a Osóx, como a gente diz aqui no Sul, né? Matuteando sobre a Osóx. Por quê? Porque, cara, a Osóx é um grande negócio, é o meu grande negócio. Então, se você tivesse uma grande empresa, eu tenho certeza que você todos os dias estaria lá naquela empresa verificando números e olhando e compra e venda e margem, conta de luz e funcionário e tudo, e carro e desgaste e manutenção. Se você tivesse uma empresa, você faria isso. Por que que na Osóx você não faz isso? Por que que você olha de vez em quando? Por que que você, quando der eu faço, quando der eu falo? Cara, se você tem uma equipe, né, se fosse um tradicional, seria uma equipe que você estaria todo dia orientando, cobrando, vendo horário, chegou atrasado, faltou, colocou atestado, não sei o quê. Os negócios são assim, a gente precisa gerenciar o nosso negócio. Então, se você quer encarar os OX como um grande negócio, você vai ter que gerenciar esse grande negócio. Para gerenciar, você vai ter que adquirir algumas habilidades. Hoje a gente vê o Daniel dando show para nós nas lives aí, mas o Daniel não era assim há um ano e meio atrás. E eu tô aqui desenrolando várias coisas, mas tô treinando também, a gente está sempre aprendendo. Eu cheguei com algumas habilidades nas OX e desenvolvi muitas outras nesse um ano e meio. E tenho certeza que vou desenvolver muitas outras na caminhada. Por quê? Porque eu estou buscando isso. Eu estou buscando me tornar um profissional melhor. Por quê? De forma amadora, ninguém vai ganhar 50, 60, 100 mil reais por mês ou mais. Se nós temos esse objetivo e nós temos que nos tornar profissionais à altura. Então, a Osóx não é uma fórmula mágica, mas é sim uma ferramenta incrível para a gente buscar, né, todos esses números gigantescos aí. Graças, amigo, aí, um ótimo dia. Então, uma ótima quarta-feira, bons negócios, boas vendas, bom recrutamento para quem vai fazer rede também aí. É sempre um enorme prazer, é muito bom estar aqui com vocês, porque a gente está sempre aprendendo, trocando informações, trocando boas energias, especialmente, né? E eu sou muito feliz por ter esse trabalho na minha vida aí. Aos Ox, repito mais uma vez, sempre que eu posso, repito isso, aos Ox é uma grande bênção
na minha vida e sei que na vida de muitas pessoas também. E para finalizar agora, sim, nessa live que tivemos, nós temos cento e poucas pessoas. Vou dar um último número aqui, um último dado. Quer uma palavrinha aí? Acho que é o chefe, né? Que tá Só o aberto aí o microfone. microfone mesmo, tá? O Leonir. Temos copos. Alguém fecha o microfone aí se tem algum a mais aberto aí. Só para avisar o Então, pessoal, parabéns aí, o bate-papo bacana, eu acompanhei tudo viu, aqui, Leonir? né? Deixa Legal, eu falar mais uma informação, Leonir, só. Já te passo tá? aí. Tá. Pessoal, assim, vamos pegar esse ano de 2025, pegar só esse ano. A Osóx vai fechar o ano com faturamento mais ou menos entre 15 a 20 milhões. Nesse ano agora, nós estamos em julho, então vai fechar o ano pela projeção, pelas metas que tem, pelo que já foi feito até agora. A Osóx vai fechar o ano próximo de 20 milhões, né? Muito, muito provavelmente, de faturamento, ou seja, de vendas. A Osóx distribui até 33%, vou arredondar um pouquinho para baixo, até vou pegar 30%. 30% do faturamento ele volta para nós como bônus de rede. Ou seja, então 20 milhões, 30% são 6 milhões. Então 6 milhões de reais nesse ano de 2025 vai ser distribuído na rede como bônus. A pergunta é quanto você quer que caia na tua conta desse valor? O quanto já caiu até agora e quanto você quer que caia nesses últimos meses até fechar o ano? Projeção para o ano seguinte, 2026. Pelo crescimento que nós já tivemos, né, do último ano para cá, o que deve acontecer nesse próximo ano, então no ano que vem, a Osóx deve faturar de 30 a 50 milhões. Bem provável, mais perto dos 50 milhões. Vamos pegar então 50 milhões. 30%, 15 milhões. Então no ano que vem, haverão, né, ali, será distribuído 15 milhões para a rede. A pergunta é, desses 15 milhões do ano que vem, quanto vai vir para a tua conta? Então, eu queria tal valor, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. O que que eu faço para conseguir com que essa receita venha para minha conta? Então, olha o tamanho do negócio que nós temos nas mãos. Às vezes a gente fica aí, tem muita gente que passa a vida sonhando em, loteria, ganhar 1 milhão, 2 milhões na loteria. Cara, nossa loteria está aqui. Vai ser distribuído nesse ano, né? 5, 6 milhões, ano que vem 15 milhões. E quanto nessa loteria vai estar no, né? O bom nessa loteria que dá os Ox, a loteria da Ox não é sorte, é posicionamento, é trabalho e você vai colher esse resultado. Tá bom, amigos? Agora, boa sorte a todos, realmente, aí que Deus nos abençoe. Siga nos abençoando, né? Já somos abençoados, graças a Deus aí, por tantas coisas, entre elas com os Ox, né? Grande abraço, sempre uma alegria. Viva melhor, viva os Ox. Leonir, tá contigo a palavra, meu amigo? Ou o Daniel aí, tá com vocês. Um abraço, valeu. Até a Valeu, próxima. Bagé. Show de bola. Então, valeu aí, parabéns, é isso aí. O bate-papo é sempre muito importante, né? Eu queria lembrar o pessoal aí, sexta-feira o Zanotti vai fazer os 10 passos para gravar, já tem vários gravados, mas vai fazer mais novamente, né? Também. Então, sexta-feira, os 10 passos aí de maneira bem simplificada e rápida, né? Com o Zanotti. E na quarta-feira eu vou fazer, vamos procurar um tema aí, baseado aí no fato que você estava falando, e eu quero misturar um pouquinho aí com o treinamento que a gente fez no final de semana aí, o Consciência, né? Agradecer ao Daniel aí de não ter desistido de da gente estar tá indo lá, né? Cada vez do Consciência, o homem já dizia, mas vai ir, não vai ir, como é que é? Então foi um final de semana muito abençoado lá, muito bacana, que a gente vai recomendar só para todo mundo, né? E a gente vai mesclar aí um pouco aí, vamos fazer um café com ozônio aí bem bacana na quarta-feira da semana que vem, tá certo? Já falando um pouquinho do consciência, né? E aonde que isso pode ajudar nessa escala de sucesso que as pessoas precisam se preparar, como você muito bem falou aí, né? Não tem jeito de aumentar o teu ganho se você não melhorar. Se a gente não melhorar, o nosso negócio não melhora. É simples assim, né? Então é isso aí, convido todos para sexta-feira, né? As lives estão aí. Com certeza hoje à noite vai ter live aí do Daniel de novo, né? Todos os dias, quase todos os dias tem. Então, parabéns aí pelo trabalho e vamos que vamos. Aquele abençoado dia aí para todo mundo. Valeu. Valeu. Valeu, Leonir. Nossa live é amanhã à noite, quinta-feira, terça e quintas agora.
Esse domingo também vai ter o Domingão, tá? Eu vou organizar o Domingão. Se organizem para trazer convidados no Domingão. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode participar do Domingão, não pode ser cliente, a gente não fala de valor, mas vai ter os melhores depoimentos, tá? E sobre o que o Leonir falou ali do consciência, gente, é uma coisa que às vezes a gente não dá bola, mas ele é pra gente, para tocar na nossa consciência realmente, lá no nosso consciente. E trabalha muito a mentalidade, né? O Leonir já era um cara com uma mentalidade boa, para vocês terem uma ideia. O Bagé fez o treinamento em 2019, eu fiz em janeiro, a Marli fez, agora foi mais a Marina, foi o Rodrigão, foi o Leonir. Então, assim, realmente é um treinamento que abre a nossa mente, tá? Abre a nossa consciência e a gente indica para todo mundo porque é uma nova vida que a gente tem, tá? Parece que a gente vive até um ponto, chega até um ponto. Aquele treinamento nos dá ferramentas para a gente fazer coisas diferentes e acreditar em coisas diferentes. Ó, o Fábio falando lá, ó. Então é por isso, gente. Por isso que a gente vai falar, a gente que fez, a gente vai indicar sempre esse treinamento porque é maravilhoso, é incrível e é uma nova vida, tá? Não sei quando tem o próximo agora, mas quando tiver, a gente avisa, tá? Gente, se deixar, a gente vai até às 10 horas, 11 horas e tem gente pra gente ozonizar. Viva melhor, Viva os Viva, Viva Ox! os Ox. Viva os Valeu, Ox! valeu. viva os Viva Ox! Viva os os Ox! Ox! Viva os Viva Ox! os Ox. Viva os Valeu, Ox! Viva os melhor. Ox! Viva os Ox. Viva Viva os os Ox! Ox! Bom dia! Bom Viva dia. os Ox! É isso aí. Isso aí, galera.